Vamos começar com um dos principais assuntos desta tarde. A Petrobras informou hoje que o IBAMA concedeu a licença de operação para a perfuração do poço exploratório ali na Bacia da Foz do Amazonas, na margem equatorial brasileira. Vamos conversar com o Rodrigo Viga, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Sempre muito bom te receber aqui, meu amigo. E essa operação já tem data para acontecer? Boa tarde. Tudo bem, Cine? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta desse 3 em 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom eterno para o nosso querido Piperno. Nossa segunda-feira linda, maravilhosa por aqui no Rio de Janeiro, apesar do tempo fechado, viu, meu caro Piperno? Mas depois do domingo, tudo é alegria por aqui. Como é alegria também, viu, meu caro Cine, para a Petrobras. A gente vai cantando essa pedra desde a semana passada, que essa semana seria a semana derradeira e decisiva para a licença de um bloco, o FZ-AM59, aquele da Foz do Amazonas, que eu falei mais do que do Flamengo ao longo desses últimos 2-3 anos. Desde 2023, a Petrobras vem aguardando licenciamento ambiental, licença operacional, para iniciar uma campanha de exploração. O que é uma campanha de exploração? Assim, uma campanha de pesquisa. Não vai ter produção de petróleo. A sonda que está lá parada, ou estava parada desde agosto, está aguardando o aval do IBAMA, consumindo 4 milhões e 200 mil reais ao dia, vai fazer uma perfuração lá nesse bloco, nesse poço já designado pelo IBAMA, para saber se tem acumulação, se tem reserva de petróleo ou não. Provavelmente tem, porque países vizinhos já estão muito à frente do Brasil e fazendo não só exploração, mas desenvolvimento e produção de petróleo em larga escala. O Brasil entra atrasado nessa história, mas consegue dar um passo adiante às vésperas da COP30 em Belém do Pará, em meados do mês de novembro. Meu caro Cine, preste bem atenção nesses números. De lá para cá, desde a concessão da licença ambiental nessa segunda-feira, emblemática, 20 de outubro de 2025, foram 65 reuniões técnicas e mais de 20 audiências e reuniões nos estados do Amapá e do Pará, até que chegasse a esse momento. Muitas condicionantes, muitas exigências do IBAMA e investimentos milionários da Petrobras para viabilizar essa licença de pesquisa, essa licença para uma campanha exploratória na Bacia da Foz do Amazonas. Que eu sempre digo que o pessoal da ANP, da Petrobras, que tem um vício de origem, que o vício de origem é o seguinte: na nomenclatura, na definição dessa bacia sedimentar. Porque se tivesse qualquer outro nome, Cine, Rodrigo Viga, Piperno, 3-2, Flamengo, Palmeiras, não teria tanta dificuldade, talvez, por conta da nomenclatura. Porque, na verdade, esse bloco, na Bacia da Foz do Amazonas, esse poço fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa do estado do Amapá. Está todo mundo soltando fogos por aqui. Já houve manifestações do ministro de Minas e Energia, Davi Alcolumbre. Também houve agradecimentos e manifestações assim animadoras e alvissareiras da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, do presidente do Senado Federal, que é do Amapá, Davi Alcolumbre, dizendo que essa pode ser uma medida importante para o desenvolvimento do seu estado e também de muitos parlamentares, dentre eles o senador Randolfo Rodrigues, que também é daquela região e vai falar aqui na Jovem Pan desse importante feito, que é um passo adiante na exploração da margem equatorial brasileira. Vamos ouvi-lo. Acabamos de ser comunicado pela Petrobras que o IBAMA autorizou, com toda a segurança ambiental possível e necessária, que inicie as pesquisas e a exploração das nossas riquezas na costa amapaense, na margem equatorial. As pesquisas para a descoberta de riquezas como do petróleo, que poderão e serão decisivas para o nosso presente e para o nosso futuro. Pobre é o país, viu, meu caro Cine? Só para arrematar essa primeira entrada, que não sequer se dá o direito de conhecer as belezas, acumulações de suas reservas, aquilo que tem guardado debaixo da terra, debaixo do mar, porque o mínimo que precisa se fazer é pesquisar, é saber se existe ou não essa acumulação, essa reserva, e depois, confirmado ou não, tomara que seja confirmado, que sejam adotadas todas as práticas de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, de convivência com fauna e com flora, algo que faz parte do histórico da principal empresa brasileira, a Petrobras. Por aqui todo mundo soltando fogos, até porque na próxima quarta-feira tem um leilão de áreas da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. São áreas na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, mas toda a notícia é bem-vinda nesse cenário
de petróleo e gás, meu caro Cine. Sim. Nosso Mr. Petrobras, aproveitando que eu estou conversando contigo, não é sempre que isso acontece ao vivo aqui no nosso 3 em 1, quero que você traga informações também sobre essa redução no preço do litro da gasolina anunciada pela Petrobras. Conta aí. Tá com o tanque cheio ou tá com o tanque vazio, Cine? Tô com o tanque cheio, rapaz. Deveria esperar um pouquinho, né? Bebeu pra caramba no final de semana, né? Tá certo. Quem tá sarrista hoje, né? É o Piperno. Já chorou tanto, rapaz, que não tem mais uma lágrima pra botar pra fora. Mas vamos falar de coisa séria, viu, Piperno? Vai ter o seu tanque a partir de amanhã. A partir de amanhã. Porque hoje os preços continuam iguais. Sabe que para baixar sempre tem aquele delay, aquele atraso, mas a partir de amanhã, nas refinarias da Petrobras, a gasolina vai ser vendida para os distribuidores 4,9% mais barato. Representa 14 centavos por litro, ou seja, o litro da gasolina nas refinarias da Petrobras a partir de amanhã passa a ser de R$ 2,71. É a segunda queda da gasolina promovida pela Petrobras nesse ano de 2025, acumulando quase 40 centavos de corte. E se você pegar o preço da gasolina agora, dentro dessa nova metodologia de preços da Petrobras, que não internaliza as pressões externas, questões geopolíticas, o preço da gasolina hoje, segundo a Companhia Brasileira de Petróleo e Gás, é 36 centavos mais barato do que aquele praticado no fim do ano de 2022. Diesel continua com o mesmo preço, gasolina caindo por conta de toda essa conjuntura internacional. O preço do petróleo acabou de fechar, o barril norte-americano do Golfo do México com queda, o barril do tipo Brent também com queda, respectivamente, vou arredondar os números aqui, $57 para o barril do Golfo do México norte-americano e $61 para o barril do tipo Brent, que é uma referência para as petroleiras de todo o planeta. Então, a partir desta terça-feira, gasolina da Petrobras nas refinarias vendida para as distribuidoras, 14 centavos mais barata, segundo a companhia anunciou nesta segunda-feira, brilhante de boas notícias para a estatal brasileira de petróleo e gás e para a torcida do Flamengo. Ô Cine, se é que você me permite a presença do nosso querido Piperno, você tem um zagueiro aí no seu time, né, Piperno, que chama Fux, né? A torcida do Flamengo está dizendo o seguinte: in Fux, we trust. Eu quero dizer para você, Viga, que o primeiro posto de petróleo lá na Foz do Amazonas vai se chamar Libertadores 21. Ô, Viga, o nosso programa chama 3 em 1, mas a homenagem ao Piperno hoje vai ser 3-2, beleza? Ótimo. Um abraço, Cine, maravilhoso. Leva um balde para ele, por favor. Um abraço, meu amigo. Volte sempre. Você é muito bem recebido e bem-vindo aqui. Pessoal, eu quero trazer, inclusive, uma postagem que foi feita na semana anterior pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que já indicou para o mercado que haveria essa redução e, inclusive, fez o mercado reagir mal à época dessa publicação. Vamos colocar aqui na tela ou no telão, para quem nos acompanha já ter, então, essa informação, ó. Ela disse: preço do Brent, uma figura vale mais do que muitas palavras. Ou seja, ela mostrava uma redução no preço do barril de petróleo, que é utilizado pela Petrobras, e deu a deixa. Se o preço está assim, essa figura pode valer bastante. O mercado, à época, identificou que haveria a possibilidade de uma manipulação de preços pela Petrobras. Reagiu mal, mas nesta semana vem, então, a partir dessa segunda-feira, essa novidade sobre a diminuição no preço da gasolina. E eu quero aproveitar e trazer aqui no nosso telão também de que maneira que essa redução acontece em números e também o que ela significa desde o corte estabelecido lá em dezembro de 2022. Então, dessa vez, a gente tem uma redução de 4,9% com um corte de 14 centavos por litro. O preço nas refinarias da Petrobras será de R$ 2,71. O que a gente precisa entender agora é de que maneira que isso será comunicado às distribuidoras e também aos postos de combustíveis e como que isso chegaria ao consumidor final, se não haveria necessidade de reposição ou se muitos não
aproveitariam esse momento para segurar os preços que já estão nas bombas e aproveitarem essa diferença que eles ganharão. Há uma preocupação da Petrobras de que em alguns postos do país não haja nenhum tipo de modificação, nem houve e nem haveria. Então é por isso que agora a gente precisa entender como que isso bateria no nosso bolso. Se a gente olhar desde dezembro de 2022, o corte é de 32 centavos por litro, representando então 22,4%. Fábio Piperno, como é que você avalia essa decisão da Petrobras dizendo que está baseada no preço do petróleo que já estava abaixo e mesmo assim com a estatal segurando o preço ali nas refinarias? Bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, Evandro. É preciso que a gente entenda que há mais ou menos 3 anos, 3 anos e pouquinho, 3 anos e alguns meses, 2022, não esqueçamos, foi o ano da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. O preço do petróleo chegou a bater em mais de $120 o barril. Então, portanto, hoje, o preço do barril de petróleo em dólares, ele equivale a mais ou menos metade do auge daquele momento. Então, é natural que as cotações tenham que cair. Houve um certo momento aqui no Brasil em que se acusava a Petrobras de estar mantendo os preços artificialmente baixos. Sim. Da mesma forma que agora os preços estavam, segundo a própria Associação Brasileira dos Importadores, acima dos preços de mercado. Então a Petrobras ela não faz esse ajuste diários, mas ela faz a correção de tempos em tempos. Então é óbvio que agora os preços estão mais alinhados à realidade internacional. Mas há um outro fator importante. É o que se discute em relação ao plano de investimentos para 2026. Por quê? Porque há setores dentro do governo que defendem que seja mantido aquele valor mais parrudo, né? Um volume de investimentos maior. Na Petrobras, há figuras que entendem que, por conta da queda vertiginosa nas cotações internacionais, não faria mais muito sentido manter esse plano de investimentos, porque há quem duvide que o petróleo será uma commodity que recuperará as suas cotações em curto espaço de tempo. Sim. Alan Gani, seu tanque está cheio? O tanque tá cheíssimo. Olha lá. Olha lá, ô maravilha. Eu amo essa foto dele com essa bermuda aí de tio do bar. Então, você não vai precisar abastecer com o preço, até porque a gente precisa saber também se esse preço chegaria com essa mesma redução aos postos de combustível. Não é? Como é que você avalia esse movimento da Petrobras e você entende que é um movimento totalmente econômico, não tem nada a ver com política? Olha, é difícil a gente separar e dizer que não houve influência política, mas há razões econômicas sim, né? O petróleo está numa cotação baixa, né? Diferente de outros tempos, aqui bem colocado pelo Piperno, Evandro. Agora, o que chama atenção é justamente a falta do critério de repasse da volatilidade do mercado internacional, da oscilação do preço do petróleo e da gasolina lá fora, para aqui no mercado doméstico. Até Por quê? hoje a gente... Explique melhor. Pelo seguinte, Evandro, até hoje a gente não sabe exatamente qual que é essa fórmula. Então, é um tiro no escuro. Tudo bem, então a gente consegue aqui fazer uma ilação de que, olha, realmente o preço do petróleo anda de lado, então, por conta disso, não há uma grande defasagem em relação ao mercado internacional, há motivo para baixar, ok. Mas a gente não sabe exatamente o quanto que é essa defasagem, qual que é a regra. Então, o que a gente no mercado financeiro exige, né, é que haja essa transparência. Agora, Zé Maria Trindade, além da redução no preço do combustível, a Petrobras dá uma outra notícia no início dessa tarde, que é a possibilidade, então, de perfuração para análise ali na margem equatorial. Um processo que demorou muito tempo, que já era uma vontade do presidente da República e que tem uma decisão positiva justamente muito próximo da COP30, em que os combustíveis fósseis serão bastante explorados. Como é que você avalia essa dualidade, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito boa tarde a todos. Olha, o que o Piperno falou é muito interessante. É sobre a prioridade da Petrobras em investir ou distribuir dividendos, né, como se fossem lucros ou mesmo reduzir o preço da gasolina, né, e aí os lucros cairiam. E por outro lado, que o Gani fala muito bem sobre essa dificuldade. Ninguém ainda inventou alguma tabela mágica ou uma equação que possa definir o preço dos combustíveis, levando-se em consideração o dólar, que é um componente muito importante, e o preço do petróleo no mercado internacional.
Essas idas e vindas, elas são previstas. Só que agora tem uma grande novidade, né? Está aumentando a produção de energia renovável, está aumentando o número de carros elétricos e a tecnologia melhorando, inclusive com a possibilidade de avançar. Eu já ouvi aqui de autoridades da Agência Nacional do Petróleo dizendo que o petróleo tinha essa força em 6 anos. Lá já se foram 4 anos e o petróleo continua muito forte. Ou seja, aquela previsão inicial de que o petróleo ficaria apenas para subprodutos e não seria mais tão importante para alimentar os veículos, isso já era. O petróleo vai continuar. Mas em que medida? Ninguém sabe. Então, são 2 componentes muito fortes para definir o preço. Primeiro, essa equação ali do preço do dólar e do preço do barril no mercado internacional. E outra é realmente a evolução dos combustíveis, não é só carro, né? Mas o carro também, de como vai ser a demanda do petróleo no futuro. Então, é muito X aí para fechar uma equação assim. Nem a inteligência artificial dá conta disso. Ô, Dema, vamos subir aí a tarde relacionada à margem equatorial para eu discutir um pouco com os meninos aqui também no nosso estúdio. Ô, Fábio Piperno, eu quero entender se o presidente da República e toda a organização da COP30 teriam agora de trabalhar alguma estratégia para comunicar a questão relacionada à exploração de petróleo no momento em que as nações do mundo falam em reduzir essa utilização, junto com o Brasil começando ou tendo uma possibilidade de explorar mais. Eu tinha certeza que em algum momento essa autorização ela acabaria saindo, até mas porque a pressão era grande e a vontade do presidente da República também, né? Mas desde sempre. Aliás, o presidente Lula, é bom que isso também seja dito, né? Provavelmente vai deixar a presidência dele com uma espécie de um segundo pré-sal, né? Uma segunda mais importante descoberta petrolífera da história do país. Lembrando que quando se iniciou o Lula 1, o Brasil era um importador de petróleo e em 2024, graças ao pré-sal, o petróleo se tornou o principal produto da pauta de exportações do Brasil no ano passado. Muito bem. Mas eu imaginava que esse anúncio fosse acontecer depois da COP. A questão é que, ocorrendo agora, certamente vai dominar boa parte das discussões e o governo... Que é no local da COP, né? No local da COP. E o governo que foi eleito com uma pauta de energia limpa, uma pauta de forte apelo ambientalista, ele certamente vai ser bastante questionado. Não vai ser fácil para o governo, do ponto de vista da comunicação, informar ao mundo que, olha, essa exploração vai ocorrer de forma segura. Porque aí também entra muito de uma questão de fé. Quer dizer, como é que se vai agora ter certeza de que a exploração nessa região daqui 5, 10, 20 anos não vai afetar nenhum tipo de questão ambiental? É muito difícil você pensar em qualquer tipo de intervenção no local sem que não haja nenhum efeito colateral, né, Alan Gani? Com certeza. Um mínimo de efeito colateral sempre há quando o homem intervém em algum lugar. É preciso entender agora de que maneira que isso seria conduzido pelo governo justamente por conta da pauta ambiental. Aí a gente percebe, Bruno Musa, muito boa tarde para você, bem-vindo, meu amigo, já passo a palavra para você. A gente percebe ali o senador Randolfo Rodrigues num discurso que já está bastante alinhado a isso de maneira preparatória, né? Uma exploração segura, ambientalmente, sem consequências, já adota esse discurso antes mesmo da história começar, porque a Petrobras agora vai fazer um estudo, aí uma pesquisa durante 5 meses para entender de que maneira que poderia explorar aquele espaço ali. Alan Gani, como é que o governo vai organizar esse discurso diante de uma pauta ambiental num dos principais eventos ambientais do mundo e que busca o caminho oposto a esse que o Brasil está tocando agora com a chancela e a vontade do presidente da República? Olha só, Evandro, que interessante. O governo, o Lula, se elegeu justamente com aceno a New Left, que a gente chama aí de pauta woke, né? Então, tema de meio ambiente, igualdade, né, para as mulheres, encargos nos ministérios, etc. Mas o que a gente percebe na prática? O presidente Lula muito mais fazendo política da velha esquerda e não da nova esquerda. Indicação do Supremo não tem nenhuma
mulher. E agora, em relação a essa questão ambiental, ele diz o seguinte: opa, vamos explorar petróleo sim, que é o que interessa. Ou seja, é aquele discurso mais nacionalista, mais desenvolvimentista. E, para falar a verdade, ele não está muito preocupado com essa pauta da New Left, essa pauta woke. Em outras palavras, a repercussão que vai ter na COP30, ele não está nem aí, porque ele sabe que o dividendo político e econômico trazido pela exploração do petróleo vai ser maior. A gente já viu vários países tendo as suas economias salvas quando descobrem esses milhões de barris de petróleo que podem ser explorados aqui, nesses inclusive. locais. Exatamente, aqui, se a gente em outro momento. Os 45 bilhões exportados no ano passado e somar o que se gastava com importações, olha a brutal diferença, fora impostos, investimentos, desenvolvimento tecnológico, enfim. Fala aí, Bruno Musa, arremate. Boa tarde. Bom, um pouco de tudo. Vamos lá. A gente viu os países mudando, como o Perno falou, o Brasil é um deles. A gente está vendo o salto na Guiana aqui do lado, com a margem equatorial também, a impressionante alta do PIB, mas não tem novidade alguma. Tem até alguns estudos mostrando que o petróleo continuará tendo uma demanda importante ao longo dos próximos anos. Portanto, veja, como eu sempre falo, a capacidade do ser humano de empreender e prover novas tecnologias quando deixado livre surpreende a todo mundo. Vemos a tecnologia que nos rodeia hoje em dia. Eu estou aqui no interior de São Paulo vindo dar uma palestra. Antes eu estava tendo uma palestra a respeito da minha, antes era de tecnologia, mostrando toda a evolução. Há poucos dias nós vimos aí, o Alan deve ter mergulhado nisso também, o Prêmio Nobel de Economia, que mostrou claramente como o que faz o mundo desenvolver é suplantar o que existia por um novo. E para isso, o ser humano precisa ter essa capacidade livre. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a energia também será inventada uma nova, capaz em algum momento de satisfazer a demanda do mundo. Hoje, o mundo precisa de petróleo. Simples assim. E os políticos não estão dispostos a enfrentar uma inflação porque ainda não tem capacidade energética para uma demanda de mundo sem ser inflacionada. E mais, o petróleo hoje, o barril na casa dos $60, projeções para que caia mais ao longo do próximo ano. A gente está vendo hoje por volta de 4 milhões de barris de petróleo por dia em excesso, o que leva, obviamente, preço em queda. Tudo isso mostra que aquela pauta que tomou conta na pandemia, ela começa a cair simplesmente por uma realidade. A matemática, ela sempre mostra a realidade. 2 pontos importantes. Saiu um recente estudo da Nature, da revista científica Nature, saiu um em 2023 e um em 2025 agora, que a recuperação das matas compensa a emissão de carbono, e no estudo de 2025, que o carbono ele é importante para fazer, obviamente, a fotossíntese e tem ajudado, inclusive, nessa recuperação das matas. E mais, também numa outra revista científica mostrando que a Antártida teve uma recuperação na camada de gelo pela primeira vez em décadas, como em outro dia o próprio Alan mencionou, que tem uma corrente dentro da ciência que mostra também, com dados, fatos e números, e vira essa narrativa, que essa resposta, como deram à mudança climática, não é tão pautada em dados, fatos e números. De novo, vale a pena debruçar antes da gente sair preconizando lado A ou lado B.